bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando as nossas aulas conceituais da disciplina de Teologia Pública. Eu sou o professor Júlio Zabatiero e é uma alegria participar da formação de vocês aqui no Bacharelado em Teologia da Unicesumar. Nossa disciplina, como já mencionei, é Teologia Pública e nós vamos passar um bom tempo juntos refletindo sobre este tema, que é um tema relativamente novo na história da teologia, embora também seja bastante antigo. Tá? Antes da gente conversar especificamente sobre o que é a teologia pública, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o que é teologia. Tá? Nós, quando falamos de teologia pública, estamos falando de um tipo de teologia, um tipo específico de teologia. Mas antes de entender este tipo específico de teologia, nós precisamos pelo menos relembrar, certamente vocês já conhecem a definição de teologia, já conhecem, devem conhecer várias definições de teologia, mas nós precisamos relembrar, não tanto a definição, mas os tipos, os modos e as características principais desta atividade acadêmica que se chama teologia. Uma atividade que é acadêmica, mas não só acadêmica. Tá? A teologia também é uma prática das igrejas, é uma prática de religiões. Tá? Então existem formas de teologia que são mais tipicamente não acadêmicas, são formas de teologia eclesiásticas ou pessoais, devocionais, e existem formas então de teologia que são especificamente acadêmicas. Eu vou focar nossa conversa nas teologias acadêmicas, no modelo acadêmico de teologia, que possui uma longa história no cristianismo, principalmente, vem desde a Idade Média, com o surgimento das universidades, a fundação das universidades na Europa. Todas as universidades que nasceram na Idade Média tinham cursos de teologia. Tá? Antes dessas universidades, as igrejas formavam os seus líderes, formavam os seus sacerdotes também através de cursos de teologia, de programas de teologia, mas cuja formalização acadêmica se dá a partir da Idade Média até os dias de hoje. Bem, começando com uma definição aberta. Teologia é o estudo de Deus e das suas relações com a criação. Tá? Essa definição é simples e aberta e destaca os elementos fundamentais dos conteúdos do trabalho teológico. O trabalho teológico tem como seu objeto primário Deus, tá? Mas não Deus isoladamente, e sim Deus em suas relações com a criação. Então nós temos aí 3 itens fundamentais do conteúdo das teologias acadêmicas. Deus, o mundo criado, tudo que existe no mundo criado e as relações entre Deus e o mundo criado. Tradicionalmente, desde então a Idade Média até hoje, as teologias chamadas sistemáticas ou dogmáticas têm nos seus índices, nos seus sumários, 7 ou 8 itens fundamentais. Deus, a criação, o homem, o pecado, a salvação, a igreja, a escatologia. Há alguma variação, é claro, tá? Porém esses 7 elementos são comuns a praticamente todas as obras de teologia sistemática ou de teologia dogmática, desde aí a Idade Média para cá. É claro que as obras mais amplas especificam esses itens em particular. Então, se você tem um capítulo sobre Deus, esse capítulo sobre Deus pode ser único, mas algumas obras dividem esse capítulo em vários outros. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, a revelação de Deus. Quando se tem um capítulo sobre o ser humano, também pode haver subdivisões, tá? A natureza humana, a pecaminosidade humana, tá? A existência humana, enfim. Tá? Eu não dei aqui um sumário completo de livros de teologia. Bem,
Você certamente percebeu que eu falei aqui 2 vezes em teologia sistemática e teologia dogmática. Então, para a gente entender melhor esses termos, a gente tem que revisar muito rapidamente o processo histórico de formação teológica nas faculdades, especialmente na Idade Moderna para cá, século XVII, XVIII para cá. A partir desse período, predominam no ambiente acadêmico uma estruturação da ciência, entre aspas, teologia, em 4 grandes tipos, em 4 grandes subdisciplinas. Tá? Então a gente vai colocar um slide aqui na tela para você poder acompanhar estas 4 subdisciplinas, ou tipos de teologia. Temos a teologia sistemática, que é a forma mais antiga de teologia acadêmica, que é o estudo teológico feito num esforço de abranger o conjunto das principais doutrinas necessárias para a vida da igreja, e esta abrangência global procura ser feita também num diálogo com a filosofia, hoje em dia com outras ciências humanas, no diálogo com a escritura e com a tradição da igreja. Então, o que caracteriza a teologia sistemática, juntamente com essa intenção de trabalhar o conjunto das principais doutrinas necessárias para a vida da igreja, é essa conjunção entre a fundamentação bíblica, a tradição da igreja, tá? E a experiência humana. Tá? Então, juntando esses 3 elementos, mais o diálogo com as ciências, e ao longo da história da teologia, esse diálogo foi predominante com a filosofia, hoje em dia também com algumas outras ciências, tais como a sociologia, a antropologia, a história, mas uma teologia sistemática se caracteriza então por essa abrangência doutrinária e pela junção desses 3 elementos da vida cristã, quer dizer, a Bíblia, a experiência cristã, a tradição da igreja, no diálogo com as ciências humanas. O segundo tipo de teologia, a gente pode voltar aí o slide aqui para a tela, por favor, peço para a turma colocar, obrigado. O segundo tipo de teologia, teologia histórica. Seria livros de história da teologia, é o estudo das teologias cristãs ao longo da história, um estudo histórico das teologias cristãs. Terceiro tipo de teologia é a chamada teologia bíblica, tá? Que é o estudo exegético das teologias presentes na Escritura. Tá? Então, a teologia bíblica, antes da sua autonomia como disciplina acadêmica, era usada principalmente como base da teologia sistemática, e temos a teologia prática, que é a reflexão sobre a igreja e sobre o que fazer como cristãos. Então, na sua história originária, a teologia prática era uma espécie de teologia sistemática aplicada. Tá? Bem, esses 4 tipos, ou estas 4 disciplinas acadêmicas de teologia, existem até hoje. Tá? No ambiente católico romano, no ambiente acadêmico católico romano, uma outra disciplina teológica muito importante, juntamente com essas, é a chamada teologia fundamental. Tá? Na formação teológica protestante, essa teologia fundamental é parte da teologia sistemática. Na estrutura dos currículos de formação teológica de faculdades e seminários católicos, comumente teologia fundamental é separada da teologia sistemática ou dogmática. Dogmática e teologia sistemática são nomes diferentes para o mesmo tipo de teologia. Tá? Bem, comentei rapidamente a estrutura dos currículos de teologia nas faculdades, nos seminários de teologia. Você tem disciplinas de teologia bíblica, sistemática, histórica e prática, ou pode ter também a disciplina de teologia fundamental. Essa definição disciplinar da teologia, essa estruturação disciplinar da teologia, é claro, tem valor, tem importância, tem sido
continua sendo muito útil para a formação teológica, porém, ela não nos deixa perceber com mais clareza e com mais precisão o que caracteriza a reflexão teológica. Tá? Porque uma vez que é uma classificação por disciplinas acadêmicas, por especialidades acadêmicas, tá? Ela não deixa claro para nós, bem, quando nós fazemos teologia, o que nós fazemos? Então, nessa distinção disciplinar, você desenvolve vários métodos, um método para sistemática, um método para bíblica, um método para histórica, um método para teologia prática. Tá? Surgiram dificuldades e ainda existem dificuldades na formação teológica de como integrar essas disciplinas entre si. Tá? Hoje em dia, com os cursos de teologia tendo uma duração menor do que tradicionalmente eles tinham, a teologia histórica, por exemplo, quase que desapareceu dos currículos. Não tem tempo para estudar teologia bíblica, teologia sistemática, teologia prática e a história da teologia. Então, tem uma outra disciplina rápida, breve, sobre algum ponto importante da história. A teologia prática, por sua vez, na formação protestante principalmente, é subdividida em várias disciplinas. Teologia pastoral, teologia da missão, homilética, educação cristã. Então, não há uma unidade curricular na oferta da educação da teologia prática. Então, essas são dificuldades normais, naturais de um processo pedagógico, de um processo institucional de educação. Agora, então eu não estou com isso querendo dizer que a gente deve eliminar essa tipologia ou mudar isso. Quer dizer, essas mudanças acontecem conforme o rumo da pesquisa. Então, minha intenção aqui não é dizer para vocês que essa tipologia tem que ser mudada, que os currículos têm que ser mudados. Eu estou apenas mostrando para vocês que explicar o que é teologia a partir de disciplinas é útil para a gente entender os currículos de faculdades de teologia, mas não nos ajuda ainda claramente a perceber o que está presente no trabalho teológico. Tá? Então nós vamos agora discutir exatamente isso, quer dizer, quais são os elementos característicos da teologia, quais são os elementos que efetivamente fazem parte do trabalho teológico, seja na teologia bíblica, seja na sistemática, seja na prática, seja na histórica. Então, o pessoal aqui da técnica vai colocar um slide, mais uma vez aqui para vocês, obrigado. Toda teologia, seja de que modelo disciplinar for, ela possui 4 elementos característicos. Tá? O primeiro elemento é o elemento da hermeneuticidade. Tá? Vocês já devem ter estudado métodos de estudo bíblico, ou exegese, ou introdução à Bíblia, então vocês já sabem o que é hermenêutica, a interpretação de textos, normalmente na teologia, interpretação de textos bíblicos, mas hermenêutica é o estudo da interpretação da comunicação humana em geral. Então, toda teologia possui uma dimensão hermenêutica, ou seja, toda teologia se constitui a partir da leitura da Bíblia, da leitura de textos da tradição da igreja, da leitura de textos da pesquisa acadêmica. Tá? Então, é impossível fazer teologia sem esta dimensão hermenêutica, sem a leitura da Bíblia, da tradição formal das igrejas, os credos, as confissões, os documentos eclesiásticos, e da própria teologia enquanto uma atividade disciplinada. Tá? Segunda característica de todo o trabalho teológico é a criticidade. Tá? Toda teologia, todo pensamento teológico precisa ser capaz de discernir, tá? De avaliar, de julgar, de compreender criticamente aquilo que está sendo lido, mas principalmente aquilo que está sendo vivido. Tá? Então, toda teologia possui essa dimensão crítica,
de discernir a realidade. Discernir a vida da igreja, discernir a sociedade, discernir a realidade da vida humana no mundo, discernir os sentidos que nós, seres humanos, damos à vida e à realidade. Tá? Ou seja, uma vez que a teologia é uma atividade de diálogo, né, que necessariamente implica o diálogo entre a teologia propriamente dita e as ciências humanas e a experiência humana, esse diálogo precisa ter um componente crítico. Tá? E o discernimento, na visão das Escrituras e ao longo da tradição cristã, o discernimento tem sido entendido sempre como uma realidade dupla. O discernimento é primariamente um autodiscernimento, uma autocompreensão, uma autocrítica, ou seja, uma autocrítica da igreja, uma autocrítica do teólogo, uma autocrítica da teologia e uma visão crítica, discernidora, para usar uma frase bíblica, dos sinais dos tempos. Entender como é a realidade para poder saber como viver, como praticar a vontade de Deus nessa realidade. O terceiro elemento característico de toda e qualquer teologia é a praticidade. Tá? Então, toda teologia produz um saber fazer. Toda teologia possui essa dimensão prática. Mesmo que não, na obra de teologia, num texto de teologia, não se diga o que fazer. Não se estabeleça uma lista de passos, de métodos para a atuação. Porém, mesmo quando nós não dizemos o que fazer, toda reflexão teológica possui essa dimensão prática, de um saber fazer. Isso não é parte apenas da teologia, mas é integrante de todo tipo de ciência humana ou de reflexão sobre a vida humana. Porque toda vez que nós dizemos, bom, o ser humano é assim, a vida é assim, ou o ser humano poderia ser assim, ou deveria ser assim, bom, nós estamos estabelecendo uma dimensão prática. Bom, se a sociedade é isto, bom, a vida em sociedade deve ser assim, 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 assim. Ou seja, dos conteúdos da ciência sempre se deduzem as práticas humanas. Dos conteúdos teóricos sempre se deduzem práticas. E, inevitavelmente, a partir das práticas também se modificam os conteúdos teóricos. Ou seja, a relação entre teoria e prática é uma relação de duas mãos. Há um ditado muito comum, e especialmente nas igrejas a gente ouve muito isso, que na teoria a prática é outra, né? Ou na prática a teoria é outra, pressupondo que existe uma distância imensa entre a prática e a teoria. Esse ditado, infelizmente, não é tão verdadeiro quanto parece, porque toda prática é a prática de uma teoria. O que normalmente pode acontecer, e acontece muitas vezes, é que a pessoa que está fazendo algo pode não saber qual é a teoria do que ela está fazendo. Isso é muito comum. Não, a gente aprende a fazer certas coisas ao longo da vida, tá? A gente desenvolve talentos, a gente desenvolve habilidades, e nem sempre a gente é capaz de explicar teoricamente o que a gente está fazendo. Porém, tudo aquilo que eu faço possui uma teoria implícita, quer eu a conheça, quer não. E por o outro lado, também é verdadeiro. Toda teoria possui uma dimensão prática implícita. Por quê? Toda vez que alguém constrói, elabora uma teoria, elabora essa teoria a partir das práticas, a partir das atividades ligadas ao objeto ou ao campo daquela teoria. Então, quando a gente define teologia, por exemplo, essa definição não é feita apenas porque a gente lê livros de teologia, mas ela é feita a partir das práticas da igreja, das práticas da academia. Então, toda teologia tem como uma das suas características indispensáveis a praticidade. E a quarta característica, o quarto elemento característico da teologia é o que eu chamo de publicidade. Toda teologia possui uma dimensão pública.
Publicidade aí não é publicidade de propaganda, marketing. Publicidade é a qualidade de ser público, ou de estar presente na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida da sociedade, na vida da criação. Ainda que as teologias não sejam necessariamente conhecidas pelo grande público, elas possuem uma dimensão pública. Toda teologia é feita para público. Uma obra de teologia sobre método teológico do final do século XX, de um teólogo católico, David Tracy, essa obra está traduzida para o português. Ele afirmava que a teologia tem 3 públicos. A igreja, que é o público primário da teologia, a academia, que é um público especializado da teologia, e a sociedade, que em última instância é o público-alvo da teologia, porque uma vez que a teologia é uma atividade da fé, a fé se comunica, a fé se divulga, a fé é evangelizada. Então, toda teologia possui uma dimensão pública, nesse aspecto de ser feita para o público, público acadêmico, público intelectual, público social, público eclesial, e de lidar com as questões públicas, mesmo quando não explicita ou quando não tematiza explicitamente questões públicas. Por exemplo, a teologia possui uma dimensão pública mesmo quando ela não tem um capítulo sobre cidadania, por exemplo, quando ela não tem um capítulo sobre economia, ou quando ela não tem um capítulo sobre o Estado. Mas, uma vez que a teologia estabelece conceitos, estabelece formas adequadas de viver, uma ética, quando ela estabelece uma compreensão do mundo, sobre o que é a vida, se Deus existe ou não, como Ele é, o que Ele faz, onde Ele atua, qual é o papel da igreja, etc. Esses elementos possuem uma dimensão pública. Nesse caso, a relação do conceito com a dimensão pública é idêntica à relação entre a teoria e a prática. Quer dizer, toda teoria tem uma dimensão pública e toda atividade pública possui uma dimensão teórica. Então, publicidade e praticidade são 2 elementos irmãos na formação da teologia, assim como hermeneuticidade e criticidade são elementos irmãos. Toda hermenêutica precisa ser crítica, toda crítica precisa ser hermenêutica, toda prática precisa ser pública, toda publicidade precisa ser prática. Bem, espero que tenha ficado isso aqui claro para vocês. Vamos fazer uma pequena pausa, respirar fundo. Eu estou em pé aqui, preciso descansar um pouquinho. Você também está sentado aí, precisa esticar as pernas, os braços, para não ficar muito sedentário. Só para relembrar, falei para vocês o que é teologia, definição básica, estudo de Deus, suas relações com a criação, as disciplinas da teologia no mundo acadêmico, fundamental, sistemática, prática, histórica, bíblica, e depois conversei com vocês sobre os elementos indispensáveis do trabalho teológico. Ou seja, toda vez que você faz teologia, seja ela de que disciplina for, sistemática, fundamental, bíblica, etc., toda vez que a gente faz teologia, a gente mobiliza essas 4 dimensões. A gente faz uma atividade hermenêutica, crítica, prática e pública. Então, toda teologia é simultaneamente hermenêutica, crítica, prática e pública. Ok? E essa percepção, porém, não está traduzida em disciplinas. E não precisa ser traduzida em disciplinas do currículo. São elementos característicos de todo fazer teológico. Quer você goste disso ou não, quer você tenha consciência disso ou não, quando você faz teologia, quando eu faço teologia, esses 4 elementos, hermeneuticidade, criticidade, praticidade e publicidade, estão, então,
presentes. Bem, fizemos aí o resumo, a síntese do que foi falado. Agora a gente pode tentar entender, afinal de contas, o que é teologia pública. E por que no currículo de teologia, né, no currículo aqui do bacharelado em teologia, na Unicesumar, existe essa disciplina teologia pública. Tá? Então vejam, teologia pública é uma forma de fazer teologia em que predomina o elemento da publicidade. Tá? Então, teologia pública não é uma nova divisão disciplinar da teologia que você põe do lado da sistemática, da prática, da histórica, da fundamental. A teologia pública é um modo de fazer teologia em que esta dimensão do fazer teológico, que é a dimensão da publicidade, ocupa o eixo dominante, funciona como o eixo de organização. Então, uma teologia pública é uma forma de teologia que se ocupa, que tem como objeto, predominantemente, primariamente, os temas da vida pública do ser humano. Tá? Então, essa é uma definição básica, elementar, tá, do que é teologia pública. A teologia pública é um modo de fazer teologia em que predomina a dimensão da publicidade, tá? Ou seja, é um modo de fazer teologia cujos temas principais são os temas da vida pública do ser humano. Bem, toda teologia pública, tá, possui hermeneuticidade, criticidade e praticidade. Só que o que se chama de teologia pública hoje em dia é então uma forma de teologia em que a hermeneuticidade, a criticidade, a praticidade estão implícitas no estudo dos temas públicos. Tá? O que confunde um pouco a gente agora, tá? E eu vou voltar àquilo que a gente falou antes. Eu fiz uma descrição de 4 disciplinas acadêmicas da teologia, 5, se a gente colocar fundamental, e 4 elementos característicos da teologia. Tá? Teologia pública, na prática, ela nasceu como um tipo, uma disciplina teológica. Então seria, teoricamente, tecnicamente, uma sexta disciplina. Porém, à medida que se foi escrevendo, discutindo, produzindo teologia pública, percebeu-se que teologia pública não pode ser confundida com uma disciplina. Tá? Ou seja, na prática de quem faz teologia pública, se percebe que há teologias sistemáticas públicas, teologias históricas públicas, teologias práticas públicas, teologias bíblicas públicas. Tá? Ou seja, o caráter público da teologia, ou da chamada teologia pública, perpassa os demais tipos de disciplina teológica. Tá? Então, em obras, em livros, ou artigos, ou coletâneas de capítulos de teologia pública, nós encontramos uma diversidade disciplinar muito grande. Tá? Você pode escrever um livro de teologia pública em que predomina a publicidade. Você pode escrever um livro de teologia pública em que predomina a publicidade de uma forma sistemática. Tá? Nos grupos de pesquisa de teologia pública aqui no Brasil, eu participo de 2 deles, a gente tem construído uma proposta, por exemplo, de fazer uma teologia pública fundamental, escrever uma teologia pública fundamental. O que é uma teologia pública fundamental? É uma reflexão teológica pública que se ocupa dos conceitos fundamentais da teologia pública, que se ocupa do como fazer teologia pública. Tá? Teologia fundamental é uma disciplina teológica que se ocupa da metodologia, da epistemologia e dos conceitos, né, fundamentais da teologia. Tá? Pessoalmente, eu tenho trabalhado em formação teológica e na minha pesquisa acadêmica com uma teologia bíblica pública. Tá? Então, eu estou trabalhando, escrevendo
um livro de teologia, a teologia paulina, numa perspectiva pública. Já lecionei disciplinas de teologia bíblica em perspectiva pública em faculdades de teologia. Então, a teologia pública não é mais uma disciplina, não é mais uma corrente teológica. Teologia pública é um modo de fazer teologia no qual predominam os temas públicos. Bem, dito isso, obviamente a pergunta que a gente tem de responder é: então o que são temas públicos? O que é a vida pública? E obviamente essa questão, que é inevitável, hoje tem uma resposta bastante complicada. Responder a esta questão, o que é público na vida humana, o que é público na sociedade humana, é bem mais difícil do que responder a essa pergunta há 50 anos atrás, ou há 100 anos. Vamos exemplificar. Mais ou menos nessa época, de algumas décadas para trás, sexualidade era considerada parte da vida privada. As práticas sexuais das pessoas, bom, isso é problema da sua vida privada, é um problema seu. A relação marido e mulher é uma questão privada. Existe até um ditado na cultura brasileira: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A relação marido-mulher é um problema doméstico, é privado. Bem, hoje a sexualidade se tornou pública. Não no sentido que as pessoas vão praticar sexo em público, é evidente, embora os filmes pornográficos sejam expressões públicas da sexualidade, mas a sexualidade se tornou pública enquanto um tema de debate ético e existencial. Assim como, juntamente com a sexualidade, a questão de gênero se torna uma questão pública. O ser homem, o ser mulher, etc., que era há algumas décadas uma questão privada, ninguém tem nada a ver com isso, hoje é uma questão pública. Da mesma forma, a relação marido e mulher passa a ter uma dimensão pública muito intensa, muito forte. Por quê? Na briga de marido e mulher, até a polícia mete a colher se o marido bater na mulher. No Brasil existe a Lei Maria da Penha, em vários países existem leis de proteção da mulher contra a agressão, contra a violência praticada pelo homem, especialmente pela violência praticada no âmbito doméstico. O marido que bate na esposa, maltrata os filhos, às vezes as mães que maltratam os filhos, mas principalmente no Brasil, assim como em outros países do mundo, a violência doméstica de marido contra a esposa se tornou um tema público, um tema legal. Por quê? Porque há, infelizmente, muita gente, muito homem, entre aspas, que bate na sua esposa. O índice, o volume de agressões e de denúncias de agressão de marido contra a esposa no Brasil é muito grande. Isso é um problema público. Quer dizer, não pode mais ser visto como uma questão privada. O marido bateu na esposa, é a mulher dele, ele faz com ela o que ela quiser. Não existe isso. Nenhum ser humano é escravo de outro ser humano, nenhum ser humano é propriedade de outro ser humano, ninguém pode fazer o que quiser com outra pessoa. Seja marido, seja pai, seja patrão, seja irmão, seja presidente da república, seja pastor da igreja, seja padre, seja o guru da pessoa, ninguém pode fazer o que quiser. Todo mundo tem direitos, e um dos direitos que todos nós temos é o direito de não ser vítima de violência. É o direito de preservar a saúde, preservar a vida, preservar a dignidade. Percebe? Por isso que nos nossos dias distinguir entre público e privado é mais complicado do que era há algumas décadas. Bem, evidentemente, nessa definição do que é público, entram elementos comuns desde vários séculos atrás. Faz parte da vida pública a estrutura política de um país. Então, se o país é democrático, se o país é monárquico, etc., ou seja, a forma de governo, a estrutura do governo,
as ações do governo, as relações dos cidadãos, dos membros do país com o governo, as ações públicas das pessoas, mesmo que não façam parte do governo, mas as ações das pessoas na sociedade possuem uma dimensão pública. Tá? Então, o trabalho, a economia, o lazer. Tá? Por exemplo, no Brasil, o futebol é um dos esportes preferidos, não, ou esporte preferido. Você gostar, torcer para esse time ou aquele outro time é uma questão privada, ninguém pode dizer para você para que time você deve torcer. Porém, quando você vai a um estádio de futebol assistir um jogo, bom, você está praticando uma atividade pública. Nem no caminho, nem dentro do estádio você tem o direito de agredir a pessoa que torce para outro time. Embora, infelizmente, algumas torcidas de times de futebol sejam violentas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a polícia estabeleceu já há algum tempo uma regra que não pode ter no mesmo dia dois jogos com os dois times grandes da cidade em estádio diferente. Então, em São Paulo você tem, dentro da capital, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são times com uma grande torcida. Bom, não pode ter jogo de Corinthians, São Paulo e Palmeiras com outros times no mesmo dia. Por quê? Porque a polícia não dá conta de fiscalizar, de acompanhar a ida aos estádios, a saída dos estádios, porque são torcidas que tem sempre aquele pequenino grupo que gosta de praticar violência. Dentro do estádio, na vizinhança do estádio e muitas vezes no caminho. Infelizmente, é relativamente comum uma pessoa que está com o uniforme de um time num carro do metrô em São Paulo ser agredida só porque está usando a camisa daquele time. E é agredido por pessoas que torcem para outro time. Então, percebe? Torcer para um time de futebol é uma decisão privada, assistir um jogo de futebol é uma atividade pública. Religião. A religião é privada, é pública? Bom, a religião tem uma dimensão privada. Você pode ter a religião que você quiser. Dentro da instituição religiosa, essa instituição tem garantida por lei a liberdade de definir os seus conceitos, os seus ritos, as suas práticas. Porém, a partir do momento que você tem uma instituição que ocupa um espaço na cidade, que tem um prédio, que tem relações trabalhistas, que tem gente que ganha, tem gente que paga salários, etc. e tal. A partir do momento em que essa instituição realiza atividades que afetam a vida dos cidadãos e cidadãs, aí você tem uma dimensão pública da religião. Então, na vida privada, a liberdade religiosa é ampla. Você pode ter a religião que você quiser. A partir do momento que você começa a praticar essa religião, praticar a sua crença, institucionalizar essa prática, usar espaços públicos e envolver mais pessoas, a sua religião possui uma dimensão pública. E aí você não pode fazer qualquer coisa que você quiser. É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo absurdo, maluco. Uma igreja evangélica que é fundada por uma pessoa qualquer. E essa pessoa funda essa igreja e diz o seguinte: a nossa doutrina principal aqui é, para adorar a Deus nós temos que dar um soco na boca de cada membro da igreja. O exemplo é absurdo, né? Mas apesar de absurdo ele vale. Bom, você pode fazer o que você quiser na sua relação com Deus, menos agredir outro, né? Ou então, na nossa religião, um camarada lá acordou um dia bem-humorado, vou fundar uma religião. A religião dos pelados e das peladas que adoram os deuses maravilhosos. E aí, qual é o culto dessa religião? Todos os adeptos da religião fazem uma marcha pública nas ruas centrais da sua cidade e todo mundo pelado. Não pode. Se quiser ficar pelado na sua casa, você fica. Tem praias de nudismo. Se você gosta de ficar pelado perto dos outros, você vai para uma praia de nudismo, regulamentada por lei. Você não pode sair nu
né, e andar no meio da rua, onde existem outras pessoas. Trocando em miúdos, a liberdade de religião termina quando uma prática religiosa quebra a lei, ou quando uma prática religiosa afronta a dignidade humana. Então, embora a religião, como o futebol, a sexualidade, a família tenham essa dimensão privada, elas também possuem uma dimensão pública. Então, uma teologia pública trata de temas ligados a esses vários aspectos da vida humana. Uma teologia pública vai discutir a questão do Estado, do poder, da justiça, da economia, da cidadania, vai discutir a questão da violência, irá discutir questões de gênero, irá discutir questões de bioética, né? Que é a ética relativa à sexualidade humana, a ética relativa ao trato dos animais, a ética relativa à pesquisa, né? Com seres humanos, com animais, com vegetais, que implica em mutação ou alteração genética ou alteração de características daquela espécie. Uma teologia pública se debruça sobre todos aqueles temas que são considerados públicos numa dada sociedade. Vai discutir a mídia, vai discutir corrupção, vai discutir eleição, vai discutir ideologias. Então, uma teologia pública é um modo de fazer teologia muito amplo, que a gente poderia definir, pegando aquela definição básica, teologia pública é o estudo de Deus e suas relações com a vida pública. Ou seja, você pensa a teologia como um todo, Deus, suas relações com a criação. Teologia pública é uma especificação disso, Deus e suas relações com a dimensão pública da vida humana na criação. Então, nesta disciplina a gente vai conversar sobre conceitos da teologia pública, sobre elementos da teologia, elementos conceituais, temáticos da teologia pública, mas antecipando um pouco a discussão das nossas próximas aulas, por exemplo, a gente pode fazer uma teologia pública a partir dos eixos da teologia sistemática. Então, eu posso fazer uma pesquisa de teologia pública com o seguinte objeto: a natureza de Deus e a sociedade humana. Leonardo Boff, um importante teólogo católico brasileiro, publicou já há mais de uma década uma obra muito importante no contexto da teologia latino-americana, cujo título era Trindade, a Sociedade e a Libertação. Na época que Boff publicou esse livro, praticamente ninguém no Brasil falava em teologia pública. Mas a obra de Boff, Trindade, Sociedade e Libertação, é uma obra de teologia pública. Por quê? Porque ele tematiza temas públicos. Ele está discutindo a Trindade, que é um tema típico da teologia sistemática, mas ele está discutindo a Trindade nas suas relações com a sociedade, com a libertação humana. Então, se o título do livro do Boff fosse A Trindade, ponto, seria uma obra de teologia sistemática, ou teologia bíblica, ou histórica. Uma vez que ele intitula o seu livro Trindade, Sociedade e Libertação, passa a ser uma obra de teologia pública. Final também do século passado, um teólogo evangélico latino-americano chamado René Padilha publica um livro, Missão Integral, que é uma coleção de ensaios sobre o reino de Deus, sobre a missão da igreja, sobre a ação social. Quando Padilha publica esse livro, não existe ainda aqui na América Latina esse termo, não é usado o termo teologia pública, mas a obra de Padilha, Teologia da Missão Integral, é uma obra de teologia pública. E a gente percebe isso não pelo título, mas pelo conteúdo. Quando ele trabalha ação social, quando ele trabalha o conceito de integralidade da missão, quando ele, na discussão sobre o reino de Deus, ele discute a temática da justiça, bem, essa obra é uma obra de teologia pública. Robson Cavalcante, um teólogo evangélico brasileiro, falecido há alguns anos, ainda
no final do século passado, publicava livros sobre política. Ele publicou uma obra cujo primeiro título foi Cristianismo e Política, tá? Em que ele discutia o conceito de teoria e ação política em diálogo com a teologia cristã. Quando Robinson escreveu esse livro, ninguém falava que era um livro de teologia pública, mas é. Por quê? Porque predomina no seu livro a discussão de temas públicos. Mesmo Robinson Cavalcante publicou, antes desse livro, 2 livros sobre sexualidade. Uma bênção chamada Sexo, o segundo, foge à memória o título, acho que era Sexualidade e Libertação, alguma coisa assim. Esses 2 livros sobre a vida sexual são livros de teologia pública. Não só, mas são livros de teologia pública. Porque num desses livros o Robinson, inclusive, discutia a questão do casamento. Então, é um capítulo que foi muito polêmico na época, né? Ele discutia se poligamia era uma prática conjugal válida para cristãos. Então você imagina quando o livro foi publicado, ainda, acho que foi nos anos 80, 90, no século passado, quer dizer, um pastor evangélico publica um livro falando sobre poligamia. Um dos itens era poligamia, em que ele fazia uma discussão sobre a eventual validade da poligamia. É evidente que aquele livro, esse capítulo do livro, provocou polêmica. E com isso eu vou encerrando a nossa aula, comentando com vocês esta característica da teologia pública, que torna um pouco complicada a vida de quem faz teologia pública. Por tratar de temas públicos, uma teologia pública inevitavelmente será polêmica. Por quê? Porque existem várias opiniões, várias explicações distintas do que é certo e errado na vida pública. Eu dei o exemplo lá do livro do Robinson sobre monogamia e poligamia. A gente pode dar 1001 outros exemplos. Qual é o papel do Estado na vida humana? Como a teologia avalia o papel do Estado? Tem várias explicações teológicas sobre o lugar do Estado na vida pública. Questão de gênero é uma questão polêmica. Tem ideologia de gênero, não tem? A explicação de múltiplos gêneros está certa, a explicação de que só há 2 está certa, quer dizer, são temas polêmicos, são temas conflitivos, conflitantes. Questão das ideologias políticas, em quem votar, em quem não votar. Então a teologia pública, por sua natureza, é uma teologia polêmica, conflitiva. Por isso, quem faz teologia pública precisa ter uma atitude amorosa muito definida, para não ofender ninguém com o seu trabalho. Okay? Então, teologia pública, para ser feita, demanda da parte de nós, teólogos e teólogas, humildade e amor ao próximo. Senão, vira uma confusão danada. Gente, obrigado pela atenção de vocês, estamos começando. Na próxima aula conceitual, a gente vai entrar diretamente em temas da teologia pública. Deus abençoe a todas e todos, um grande abraço.